O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que eu vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Vocês podem sentar um instante, por favor? Nós sentimos o quanto hoje está quente, né? Eu prometo que antes das 2 horas da tarde vocês estão livres para ir votar. Escolher gente boa para assumir a prefeitura de São Paulo. Pois é, mas não é para falar disso que aqui estou. Mas 2 palavras, primeiro a respeito do tempo em que nós estamos vivendo. Hoje, para a liturgia da igreja, é como se fosse o dia 1º de janeiro. É um ano novo que nós estamos começando na liturgia. Agora, um ano novo para quê? Para daqui a 365 dias, a gente chegar aqui novamente, mais um ano novo. Não. É preciso que a gente aprenda de Jesus os seus ensinamentos. Durante o tempo do Advento, do Natal, da Quaresma, da Páscoa e o tempo comum, ele vem nos ensinando a trazer para a nossa vida a vida dele. Só tem sentido viver esta vida na condição de cristão se a gente de fato estiver disposto a colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Mas antes de falar sobre esta liturgia que nós acabamos de proclamar, eu queria parabenizar o João Pedro. A primeira vez que pegou esse microfone aqui para proclamar a palavra de Deus. E veja a palavra que eu usei. Para proclamar, não simplesmente para ler o que está escrito aqui. Nós às vezes vemos alguns jovens que se dispõem a proclamar a leitura e de fato no fundo apenas leem, não só jovem, adulto, idoso e assim por diante. Parece que não vê a hora de terminar a leitura, né? Começa na primeira palavra, prende a respiração e só respira no final, quando palavra do Senhor. E eu não sei se vocês perceberam, mas a leitura dele, bem acentuada, bem pontuada e sem pressa de acabar. É assim que a gente tem que fazer com a palavra de Deus. Sem pressa para terminar a leitura. Tranquilo.
Se errar, vai para frente. Mas sem aquela afobação, né? Quero fazer agora e terminar já, senão eu morro sufocado. Parabéns, mais uma vez, viu? E eu tenho certeza que entre vocês aqui, tem muitos dons e talentos que poderiam ser colocados à disposição da igreja. Vocações belas, todas elas. Na igreja não existe vocação mais importante ou menos importante, todas as vocações devem se revestir do trabalho que é prestado à comunidade. Voltando aqui à liturgia da palavra, o profeta Isaías, no capítulo 63, que nós proclamamos como primeira leitura de hoje, começa dizendo assim, ó, é bonito demais esse texto, viu? Vale a pena a gente chegar em casa e ler novamente o capítulo 63. Olha como ele começa. Senhor, Tu és o nosso Pai. Só isso aqui já seria suficiente para nossa meditação, para ficar uma hora pensando no significado desta palavra, nosso Pai, que nós daqui a pouco também vamos abrir a boca e dizer, Pai nosso que estás nos céus. Muitas vezes perdendo a referência do que significa chamar Deus de nosso Pai. Significa, em primeiro lugar, que nós somos todos irmãos. Eu com meus 43 anos e a Ágata aqui, ó, com alguns dias. Desse tamanho ela é. Conseguem compreender? Ela é minha irmã. E por isso eu devo tratá-la como tal. Porque nós perdemos o significado da fraternidade, então nós vamos nos matando, nós vamos falando mal um do outro, nós vamos perdendo o sentido de que temos Deus como nosso Pai. E eu dizia de manhã, quero repetir para vocês agora, cada um de vocês aí é meu irmão, é minha irmã. O sangue que corre nas minhas veias pode não correr nas veias da Josefa. Porque a gente acha que ser irmão é ter o mesmo sangue, né? E eu quero chamar a atenção de vocês aqui, vocês que estão em casa, e dizer, nós somos irmãos, portanto devemos viver a fraternidade, pois temos Deus por único Pai, e Jesus Cristo que derramou todo o seu sangue na cruz para nos lavar de todos os pecados. Embora o seu sangue não seja o meu sangue, o sangue que perdoou os meus pecados, perdoou também os seus. E um chamado de atenção aqui, porque a gente às vezes se julga mais importante que os outros. Às vezes a gente acha que Jesus derramou o sangue dele só por nós. E quanto mais Jesus derramou o sangue dele por você, mais pecador você é, ou você foi. E por ser mais pecador, é que ele derramou o sangue dele por você. Então, se você se acha mais importante que os outros, é mais pecador que os outros. Consegue compreender o que o padre está dizendo? Na igreja, diante de Deus, na presença de Cristo, ninguém é mais que ninguém. E a gente precisa aprender isso, porque o final da leitura de hoje, da primeira leitura, fala exatamente disso. Depois de chamar o Senhor de nosso Pai, de dizer que Ele é o nosso Redentor, que o nome dEle é eterno, portanto durará para sempre, o profeta Isaías chama a nossa atenção assim, ó, lá no versículo 6 do capítulo 17. Ele diz assim, não há quem invoque teu nome, quem se levante para encontrar-se contigo. Escondestes de nós a tua face e nos entregastes à mercê da nossa maldade.
diante de ti somos todos imundícies. Olha que palavra forte. Eu lembro quando eu era moleque, eu e meus irmãos, né? A gente brincava e se sujava todo, eu ficava parecendo um porco. E minha mãe dizia, vai tomar banho. Era para tomar banho mesmo. Hoje, se alguém mandar você tomar banho, cuidado, está mandando outra coisa, viu? E ela dizia, vai tomar banho que vocês estão imundos. Os nossos pecados, as nossas más atitudes, colocam a gente sujos na presença de Deus. Mas Ele ama tanto nós, que mandou o seu Filho, Jesus Cristo, lavar os nossos pecados. E ele termina dizendo assim, o profeta Isaías, assim mesmo, Senhor, Tu és nosso Pai. É bonito isso. Ele começa dizendo que Deus é nosso Pai e termina dizendo que Ele é nosso Pai. E mais, nós somos barro, Tu, nosso oleiro, e nós todos, obra de Tuas mãos. Aqui eu queria chamar a atenção. Você conhece algum artista famoso, alguém capaz de pintar ou esculpir uma obra de arte que custa uma fortuna, por exemplo, um Picasso? Consegue comprar um Picasso? Um quadro do Pablo Picasso? Tem dinheiro aqui? Alguém aqui tem dinheiro para comprar uma obra dessa? Agora imagine, a obra de Picasso foi feita por mãos humanas e é valiosíssima. São poucas as pessoas que podem comprar um quadro dele. E é obra de mãos humanas. Agora pare um pouquinho e olhe para quem está do seu lado, com essa cara feia que ela tem, o que ele tem. Olha. Esta pessoa que está aí do teu lado não é obra de qualquer artista humano, é obra das mãos de Deus. Se a obra feita por mãos humanas tem um valor que às vezes nós não podemos nem contar o valor da obra, agora imagine essa pessoa que está aí do teu lado, obra das mãos de Deus, o melhor, o maior e o mais importante de todos os artistas que possam existir. Você faz ideia de quanto você custa para Deus? Você faz ideia do seu valor para Deus? Só o seu valor já seria suficiente para você não ter condição nunca de pagar a Deus pelo que Ele fez por você. Nunca. Por mais dinheiro que você tenha, jamais seria capaz de pagar o valor desta obra que é você diante de Deus. Valiosíssimo. Agora você para e pensa, todos juntos. Quanto valor, não? Agora Ele veio e assumiu a nossa culpa, assumiu o valor desta obra de arte, Ele se entregou nas mãos dos pecadores para que o nosso valor ainda fosse muito mais estimado do que o que a gente imagina. Gente, se a gente parar e pensar no valor da obra de arte que está aí do nosso lado, a gente se ajoelhava e beijava os pés de quem está conosco. Não como submissão, mas como valorização do irmão e da irmã que está aí do nosso lado. Mas o que a gente faz? Xinga, maltrata, vira a cara, manda aí para aquele lugar, que eu não vou dizer que está sendo transmitido aqui. Faz sofrer, porque larga a mão de ser besta, você é importante? É, mas a pessoa que está aí do teu ladinho também é, viu? O valor que você tem diante de Deus, tem essa pessoa que às vezes você levanta o nariz para ela. E pode ser que diante de Deus, ela chegue primeiro do que você, que se acha mais importante do que eu. Sabe por quê?
porque eu posso dizer a Deus: olha, eu fui um padre tão bonzinho, proclamei a palavra com tanta veemência e convicção, trouxe para a comunidade o teu corpo e o teu sangue presente na Eucaristia, Senhor. Eu fui um padre nota 10. E Jesus olha para mim e diz: ah, é? E aquelas vezes que você saiu da igreja falando mal dos fiéis, dizendo que aquela véia não prestava, dizendo que a Zefa não valia um vintém, dizendo, sabe? Eu estou falando de mim para não pegar para você, você pega para você. Que às vezes eu posso me achar muito bom, e às vezes até sou, mas ao mesmo tempo que rezo, eu pratico iniquidade. E aí, o que acontece? As minhas boas obras diante de Deus vão ficando, como diz o profeta Isaías, como um pano sujo. O pano está lá, mas a sujeira está impregnada. Eu faço coisa boa, mas ao mesmo tempo sujo as coisas boas que faço com aquilo que não presta. É como um político corrupto que doa ventilador para a igreja, que doa banco para a comunidade, ambão de mármore e o altar. Está ou não está fazendo uma coisa boa quando doa alguma coisa para a comunidade? Mas está sujando a obra boa quando desvia o dinheiro da merenda da escola das crianças. Dinheiro da merenda das crianças. Isso suja a obra boa que ele fez. Compreende o que o profeta Isaías está dizendo? Então é preciso que pratique as coisas boas sem manchá-las com as coisas erradas. E para isso há uma palavra no Evangelho que diz: vigiai, atenção, cuidado. Eu sempre brinco quando alguém quer dizer alguma coisa para alguém, chamar a atenção de alguém, diz: cuidado com o que você vai falar. Já viram isso? Cuidado. Essa semana eu vi na televisão uma advogada metida besta, lá para o sul, que xingou todo mundo que estava na padaria, não sei se vocês viram, né? Xingou todo mundo lá, para a região sul do país, e ela dizia ao cara que estava aqui, ela xingava: toque em mim, para você ver o que acontece. Ela podia xingar todo mundo, e é incrível, ela foi presa, e na audiência de custódia, a juíza mandou soltar. Isso dá um sentimento de impunidade tão grande, que faz com que eu me sinta no direito de ofender vocês todos, porque nada me acontece. Ah, eu sou depressiva, eu tomo remédio. Fica em casa, sua anta. Está doente? Agora eu tenho nada a ver com a sua doença? Eu juro que se fosse comigo, se qualquer um de vocês me xingar um dia, eu dou-lhe uma porrada aqui dentro dessa igreja que você capota aqui. Chama a polícia, chama quem quiser para me levar preso. Mas se me xingar, apanhe. Qualquer um aqui. E você que está em casa também, se me xingar, só se for maior que eu, se for do meu tamanho. Não faça isso não, viu? Sou eu que faço, você não faz. Jesus disse: faça o que ele diz, mas não faça o que ele faz, né? Então está aqui, ó, vigie, atenção, cuidado, porque quando o Filho do Homem vier, você pode deixar que essa presença passe despercebida. Que a gente não permita tal coisa, mas que a gente saiba praticar a palavra de Deus. Eu digo essas coisas para vocês eu não sou bravo não, viu? Não existe ninguém mais medroso que eu. Se alguém bater o pé, eu saio correndo igual o cachorro vira-lata. Eu tenho medo de brigar, eu não tenho coragem de... Acabei de dizer que o outro é a imagem e semelhança de Deus, e se eu digo ou faço o que acabei de dizer, em termos de violência, eu me igualo à pessoa. Então, se eu reprovo a atitude de alguém que xinga, que maltrata, que faz sofrer, e eu retribuo na mesma moeda, eu me igualo à pessoa. Então, o convite da palavra de Deus é: alguém te ofendeu, releva. É isso que Jesus diz quando ele diz, por exemplo, se alguém bater no lado do rosto, oferece também o outro. Ele não está mandando você apanhar 2 vezes. Esquece. Não faça como essa pessoa faz, porque o que ela faz é reprovado por você.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.